O meu trajeto intelectual, desde as minhas primeiras obras, é de pensar a estrutura da sociedade brasileira e mundial, suas bases e, em especial, as suas formas, aquilo que se chama, por boa parte das ciências humanas, de formas sociais. Me ocupa intelectualmente entender como esta sociedade se deu, por que ela é assim. E não simplesmente fazer um discurso fácil, um discurso moralista, um discurso individualista que assim imaginaria. Se uma pessoa modificar seu padrão de vida, seu modo de entender o mundo melhora. Eu, desde muito cedo, intelectualmente, resisti a esses fáceis encantos de uma leitura dócil que dissesse que tudo pudesse ser melhorado a partir de pequenas contribuições. A nossa sociedade é uma sociedade toda determinada por formas sociais específicas. Estas formas são as formas do modo de produção. Tivemos no passado do mundo modos de produção como o escravista, o feudal. Tivemos no Brasil, nos Estados Unidos, na América, no continente americano, modo de produção escravista colonial. Mas o modo de produção do mundo já há bastante tempo, no Brasil e por todos os demais países, é o modo de produção capitalista. Então, alcançar como funciona o capitalismo nas suas formas, para mim, é o elemento decisivo da empreitada intelectual destes tempos do século XIX, XX e XXI, da idade contemporânea. Se um filósofo não alcança estas determinações, ele não faz jus às demandas e necessidades do seu tempo. Não adianta alguém no século XXI buscar fazer apenas informação filosófica dos pensadores do passado, buscar saber o que disse Platão, o que disse Aristóteles, o que disse Tomás de Aquino, o que disse Agostinho ou Maquiavel, não importa qual seja o filósofo, apenas por ilustração, apenas por erudição. A formação filosófica tem que ser tamanha que todo o conhecimento do passado seja uma espécie de bagagem que instrumenta as condições para poder pensar o presente e fazer jus aos reclames do presente para todas e todos nós. Então, em termos filosóficos, em termos científicos, em termos teóricos, não se pode olhar para a sociedade atual buscando apenas remendar alguns de seus efeitos. É preciso uma alta capacidade filosófica, é preciso uma alta construção da ciência para poder tomar este touro à unha e dizer qual é o seu problema. Toda a minha trajetória de obras, de livros, foi nesse sentido para entender a natureza dos fenômenos da sociedade capitalista. Meus livros, inclusive, de filosofia do direito, desvencilharam um certo pacto conservador, não de todos os juristas, mas de boa parte dos juristas, que é aquele pacto que eu chamo de juspositivista. Esse pacto quer dizer, a palavra juspositivismo quer dizer um pacto aqui organizado a partir daquele que é o direito posto. A palavra juspositivismo quer dizer direito posto. O direito que é posto assim, devemos defendê-lo. A lei é essa, não posso agir contra a lei, tenho que garantir que esta lei seja cumprida. A maior parte dos juristas pensa isso. Eu investi contra esse pacto de defesa da ordem, não importa qual ordem. Portanto, nos meus livros, como Filosofia do Direito, como Crítica da Legalidade do Direito Brasileiro, como Sociologia do Direito e tantas obras mais, Introdução ao Estudo do Direito, que é o meu livro para quem quer saber as primeiras linhas científicas sobre o direito, sempre insisti com a ideia de que é preciso pensar o direito e as instituições a partir da estrutura do capitalismo. O direito é uma forma social para a garantia do capital. Isso dói nas pessoas, porque muita gente crê que o direito é para a justiça, para dar pão para quem não tem fome. E o direito é para dar a propriedade para quem é o proprietário. Se por um acaso ele é proprietário de um pão, o direito até serve para lhe dar o pão. Mas se o pão não é dele, é do outro, o direito serve para colocar na cadeia quem passou fome e pegou um pão do outro. Portanto, esta dimensão de muitos dos meus livros, desde o início da minha trajetória intelectual até agora, esta dimensão para mim é decisiva. Pensar de modo radical
os fenômenos sociais e as formas sociais. E isso também se deu num livro muito conhecido e que foi traduzido para muitas línguas, que é Estado e Forma Política, livro no qual eu avanço na explicação do que é o fenômeno do Estado e da política na sociedade capitalista e do porquê não adianta termos ilusão de que o Estado é neutro e que se ganharmos uma eleição, então o mundo melhorará. O Estado é uma forma do capital, embora forma que tenha contradições, embora uma forma que possa ser até relativamente mobilizada de modo progressista. Mas se for muito mobilizada de modo progressista, o Estado sofrerá golpe, porque o Estado é uma forma do capital. Pois bem, todas essas reflexões que desenvolvo na minha trajetória intelectual, reflexões filosóficas, de categorias abstratas, da economia, da política, do Estado, do direito, o que é o capitalismo, o que é uma forma social, o que é determinação social, livros nos quais eu desenvolvi tantas dessas implicações dessas categorias, como Althusser e o materialismo aleatório, para perguntar como uma forma social abstratamente pensada se transforma em outra, quais são as determinações dessa dinâmica das formas. Tudo isto se soma a obras nas quais eu falo da aplicação dessas teorias e dessas reflexões gerais a circunstâncias muito concretas. Então, em 2018, publiquei Crise e Golpe, para pensar como estas formas da sociedade organizam coisas como golpes. O golpe veio mediante o direito. Sérgio Moro era jurista. A Lava Jato foi feita por procuradores. E todo um processo que desmontou o Brasil, que veio pelo direito. E o Estado, que operou o desmonte de algumas conquistas que foram conseguidas nas últimas décadas. É preciso, então, trazer esta mais alta reflexão sobre como funciona a sociedade para o concreto daquele que foi o golpe do Brasil. E assim escrevi a contrapelo daquele tempo histórico, quando pessoas, inclusive, tinham medo de falar contra esse processo golpista. Muita gente acreditou que aquilo fosse legal, que tudo que se passava era assim mesmo que tinha que acontecer. Eu investi contra tudo isso, desenvolvendo uma reflexão como aquela de crise e golpe. Quando adveio a pandemia, também publiquei um pequeno livro, que é Crise e Pandemia, para mostrar como a pandemia não ia acordar as pessoas, muito pelo contrário, ia eventualmente reforçar a dinâmica da ideologia, da dominância política, social, capitalista nas pessoas. E então, neste ano de 2022, ao final dele, o início de 2023, lancei Crítica do Fascismo. Um pedaço da minha reflexão envolve sempre os fenômenos extremos dentro da sociedade. Como a sociedade capitalista chega a extremos, como estes do fascismo e do nazismo e da extrema-direita. Eu não podia deixar, neste momento, no qual o Brasil e o mundo viviam contradições horrendas e vivia o Brasil um retrocesso social incrível, sob aplauso de uma parcela da nossa gente, eu não podia deixar de explicar, de tratar sobre como a sociedade capitalista chega numa margem extremada como esta do fascismo e do nazismo. E então é uma reflexão minha de muitos anos, desenvolvida inclusive em vários outros livros meus, mas também nas minhas aulas, no meu grupo de pesquisa na Universidade de São Paulo, junto de meus alunos e minhas alunas. Eu fiz uma coletânea de muitos textos que desenvolvi nos últimos anos e também de alguns textos novos, escritos especialmente para essa obra. E este livro, Crítica do Fascismo, busca entregar para o século XXI uma sistematização da mais avançada ciência sobre o que é o fascismo. O fascismo não é só um fenômeno moral. O fascismo não é só um fenômeno da derrocada da condição moral de algumas pessoas, nem só da falência de juízes ou de parlamentos ou de governos que então se deixaram tomar pela extrema-direita. O fascismo é uma margem necessária e inexorável do capitalismo. Não quero dizer que o capitalismo a todo dia é fascista. O capitalismo a todo dia domina, explora e oprime. Só que de vez em quando, devido a contradições e a crises, a sociedade capitalista chega a margens de exploração, dominação e opressão ainda piores. Então, esta margem que se chama de extrema-direita
esta margem gesta o fascismo, de tal modo que o fascismo é um problema do capitalismo. E busquei aqui entregar para o século XXI uma leitura daquilo que o século XX produziu de melhor a respeito da sistematização do conhecimento sobre o fascismo, para que a nossa geração de leitoras e leitores de agora possa beber do que há de melhor em termos de conhecimento. E ilustrei o livro, inclusive, com variados desenvolvimentos, alguns deles trazendo, inclusive, problemas como o do direito, para mostrar que o direito, via de regra, não bloqueia o fascismo, porque o direito é como se fosse uma teia de aranha tentando bloquear um animal enorme, que é a reprodução do capitalismo. O capital jamais perderá. E se o direito tentar bloquear este avanço de extrema-direita do capital, o capital passará por cima do direito. Isto é um evento histórico. Então não é a defesa abstrata de direitos humanos que faz com que o mundo melhore e que o fascismo e o nazismo não propaguem. Muito pelo contrário, é com luta social. Então, com alegria, neste ano de 2023, tenho feito uma caravana por todo o Brasil e também farei pelo exterior de divulgação e de lançamento e tenho encontrado tanto carinho de tantas e tantos que me acompanham por estas viagens pelo Brasil e pelo exterior. Tenho feito esta turnê de lançamento de crítica do fascismo. Lancei este livro em minha cidade natal, Catanduva, lanço-o por tantos outros estados também pelos próximos meses, na esperança de que o conhecimento científico sobre a nossa realidade social, ainda que nos doa e que não nos deixe falsa ilusão, este conhecimento é efetivamente a esperança que pode fazer com que a sociedade se transforme. Para mim, a caminhada intelectual, ela é fundamental porque não se pode mudar o mundo apenas com vontade de mudá-lo. É preciso entender qual é a causa do problema do mundo para que se saiba então como se pode transformar esta sociedade. É a vontade de transformar, é a ação de transformação do mundo, mas é o saber a respeito dessa transformação. Por isso não se pode abandonar a ciência sobre a sociedade. Por isso não se pode abandonar a mais alta teoria e a mais alta filosofia sobre o mundo, mas também não se pode apenas dizer que se quer saber só por saber. Não é uma erudição apenas, não é um conhecimento vazio, muito pelo contrário, é o conhecimento mais alto para a ação mais alta que é transformar o mundo. Saber e transformar, penso que estes sejam os dísticos, esta seja a bandeira mais alta que alguém possa ter no nível do pensamento e no nível da ação no tempo em que vive.